Ao longo dos últimos 1000 anos, as casas de Deus, que entre nós coincidem com as igrejas cristãs, católicas na sua esmagadora maioria, marcaram a paisagem dos homens. Ao longo destes séculos, eles são importantes repositórios da arte, da arquitetura, da cultura, mas não deixam também de ser marcas importantes do mundo mental, político, social das diferentes épocas. As igrejas são caminhos da história. E nesta série temos vindo a trilhar este percurso. No episódio anterior, acompanhamos a evolução das igrejas pré-românicas para o românico, esse estilo que dominou uma boa parte da Idade Média. Mas novos ventos, aspectos modernos se iriam suceder, nomeadamente com o gótico. E aqui, na área metropolitana do Porto, um dos mais importantes monumentos góticos é a igreja do Mosteiro de Lessa do Balio. Embora as origens do Mosteiro de Lessa do Balio remontem, pelo menos aos finais do século X, o seu grande protagonismo alicerça-se a partir dos inícios do século XII, quando Dona Teresa vai doar este mosteiro à Ordem dos Cavaleiros de São João de Jerusalém do Hospital, os Hospitalários. E até hoje, a presença desta Ordem do Hospital, ou a Ordem de Malta, é bem evidente nas cruzes da Ordem que continuam a estar presentes no interior desta igreja. Uma igreja gótica que resulta de uma profunda reforma que o mosteiro recebe na segunda metade do século XIV. O gótico havia surgido no Ocidente medieval no século XII, naquele período que muitos historiadores designam como o Renascimento do século XII, uma época de profundas transformações mentais e também culturais e técnicas. Entre nós, no entanto, o gótico vai-se fundamentalmente alicerçar no século XIII e século XIV. E corresponde, como vos dizia, a uma época onde uma transformação na mentalidade é também acompanhada por profundas inovações tecnológicas. Com efeito, a ideia até aí dominante e bem presente no românico das igrejas serem robustas, mas também austeras, algo escuras, até porque não tinham grandes aberturas, vão então ser substituídas por estas novas igrejas, ainda mais monumentais, mas, curiosamente, onde é possível agora as paredes serem menos espessas. Uma série de inovações, como é o caso do uso do arco quebrado, as ogivas ou os contrafortes, os arcos botantes, vêm permitir agora aligeirar as paredes e as coberturas. E tornam isso possível, que os templos sejam mais altos, as paredes menos espessas e seja possível abrir agora grandes janelas. Mas isto acompanha, com efeito, uma transformação nas mentalidades, na forma de entender o que deve ser a casa de Deus. Porque se Deus é o Criador do mundo, se Deus é a luz, então não tinha lógica que as igrejas fossem escuras, como no românico. Lógico era que fossem inundadas por luz. E por isso o gótico é também designado como a arquitetura da luz. Esta preocupação do interior dos templos serem inundados pela luz. Desde logo, no espaço mais sagrado da igreja, a Capela-Mor. E por isso, e porque estas estão voltadas para nascente, têm sempre esta característica destas extensas, altas e esguias janelas que desde as primeiras horas do dia permitem que o sol vá entrando e que durante o resto da manhã, enquanto o sol vai subindo, vai sempre entrando dentro da Capela-Mor. Claro que a partir
do meio-dia, o sol está no lado oposto. Mas por isso mesmo é que no gótico se vão desenvolver as grandes rosáceas sobre as portas, permitindo que a luz entre naturalmente no interior da igreja. E claro, as paredes laterais vão também desenvolvendo importantes aberturas, não raras vezes decoradas com vitrais. É tudo isso que nós encontramos também aqui no mosteiro de Lessa do Balio. E noutras importantes igrejas, mesmo na cidade do Porto, igrejas como a de São Francisco, que foi iniciada em 1383, muito por vontade do rei Dom Fernando. Alguns anos depois, uma outra igreja que irá surgir na cidade, igualmente gótica, já nos inícios do século XV, é a igreja de Santa Clara, também aí por grande influência do monarca da época, Dom João I. Mas anterior a esses dois templos, temos aqui Lessa do Balio, com um caso paradigmático da introdução do gótico entre nós. Mas quem foi o responsável por esta intervenção, de algum modo, pioneira? Bom, um balio, Dom Frei Estevão Vasques Pimentel. Vamos até junto da Capela de Ferro para conhecer um pouco melhor a sua história. O balio, isto é, o responsável pelo mosteiro, Frei Estevão Vasques Pimentel, chega a Lessa de Balio, é nomeado como responsável da ordem em meados do século XIV. É um homem que tinha viajado bastante pela Europa e traz com ele o conhecimento e a vontade de aqui erguer uma nova igreja. Uma igreja seguindo então estas novas preocupações da arquitetura da luz. E deve-se por isso a Estevão Vasques Pimentel o erguer deste fabuloso templo. Apesar da sua importância religiosa, política, a verdade é que Estevão Vasques Pimentel quis uma sepultura muito modesta. Uma sepultura rasa, que nós aqui podemos contemplar na Capela do Ferro. Uma sepultura demasiado modesta, terão entendido os seus sucessores. De tal forma que, nos finais do século XIV, resolvem monumentalizar a sepultura. Como? Bom, encomendando no norte da Europa, provavelmente na Flandres, uma belíssima peça artística. Uma placa de bronze, uma placa funerária, profundamente trabalhada. Um extenso texto que faz o elogio e a biografia de Estevão Vasques Pimentel, mas depois também aqui uma série de cenas representando os discípulos, vários apóstolos, músicos, as armas de Portugal, do Estevão Vasques Pimentel, as armas da Ordem e uma curiosíssima e rara representação, única no nosso país e muito rara ao nível da Europa. Uma cena da Anunciação. Um momento em que é anunciado a Maria que ela vai conceber o menino Jesus. Só que esta representação é inspirada num evangelho que na altura era considerado canónico, fazia parte da Bíblia, só posteriormente foi considerado apócrifo e hoje não o encontramos no Novo Testamento. O Evangelho Arménio da Infância, onde de alguma forma se explica como é que Maria, sendo virgem, vai conceber o menino Jesus. E é isso que vemos aqui. Vemos Maria sentada, ao seu lado um vaso de lírios, o símbolo da pureza, sublinhando que ela é virgem, e depois por cima a figura de Deus. E da boca de Deus sai como que um balão. E dentro do balão vai o menino Jesus, de braços estendidos para a sua mãe. E o outro extremo do balão entra no ouvido de Maria. Ou seja, Maria emprenhou pelos ouvidos. Santa Clara. Encontramos-nos
na igreja do antigo mosteiro de Santa Clara de Vila do Conde, um mosteiro feminino das Clarissas. E esta igreja, juntamente com a de Lessa do Balio, é uma das mais relevantes intervenções da arquitetura religiosa gótica na região do Grande Porto. Datada dos inícios do século XIV, é mesmo das primeiras intervenções do gótico no norte de Portugal. Um pouco tardio, se comparado com outras grandes obras que encontramos no centro e no sul do território nacional. E a explicação é muito simples. É porque a origem da nacionalidade, os seus primeiros séculos, enfim, muito coincidentes, obviamente, com o norte do país, tinham-se desenvolvido durante a época do aparecimento, desenvolvimento e do apogeu do românico. E por isso este território, francamente ocupado, humanizado, tinha vindo surgir, emergir imensas construções românicas. Ora, o gótico vai começar, por isso, a despontar nos novos territórios que vão sendo conquistados para sul e, posteriormente, povoados. No norte, as construções góticas só começam a surgir, enfim, quando uma construção surge de raiz. E foi o que surgiu aqui, o que aconteceu aqui em Vila do Conde, com este mosteiro, cujas origens datam de há exatamente 700 anos atrás, em 1318. É nesse ano, com efeito, que é instituído este mosteiro. Os seus criadores são um casal poderoso, Afonso Sanches e Dona Teresa Martins. Ambos são grandes proprietários na região. E Afonso Sanches é nada mais, nada menos do que um filho bastardo do rei Dom Dinis. Acontece que, e esta é já a tradição lendária da origem deste mosteiro, acontece que no regresso de uma peregrinação que tinham feito até Santiago de Compostela, e quando se vão alojar aqui, nesta sua propriedade, um e outro vão ter durante 3 noites seguidas exatamente o mesmo sonho. Que do alto desta elevação, entre belos perfumes e uma extensa escadaria envolta em fumo, se ergue até aos céus. Eles vão entender isso como um sinal de que aqui deveriam construir algo que fizesse essa ligação entre o mundo terreno e o mundo divino. E por isso vão aqui criar um mosteiro. São, por isso, os fundadores a quem as Clarissas, ao longo dos séculos seguintes, sempre irão prestar particular atenção. E no início do século XVI vão mesmo erguer-lhes uns belíssimos túmulos naquela que é a capela dos fundadores. Mandada a abrir por uma das abadesas responsáveis pelo mosteiro no início do século XVI, a capela dos fundadores guarda 2 peças verdadeiramente notáveis da arte tumular portuguesa dos finais da Idade Média. São os túmulos, as arcas sepulcrais de Teresa Martins e também a de Afonso Sanches, esse filho do rei Dom Dinis, aqui representado com um leão aos seus pés, símbolo da força. Mas esta arca é dominada por cenas da Natividade, cenas ligadas ao nascimento do menino Jesus. Desde logo, a cena da Anunciação, que vimos há pouco no Mosteiro de Lessa de Balio. Depois, a viagem de São José e Maria até Belém. Junto à cabeceira, podemos ver a ida dos pastores a adorar o menino Jesus. Bem assim, como aqui, os reis magos, ou então, depois, a apresentação de menino Jesus no templo. Mas imagem interessantíssima é esta que podemos aqui observar. O menino Jesus deitado nas palhinhas, ladeado por sua mãe, por São José e, claro, pelo boi e pela mula. E aqui nos aparece representado de uma forma muito interessante, dando razão a uma velha lenda, porque, estando o menino Jesus deitado na manjedoura, isto é, o lugar onde estão as palhas que se alimentavam os animais, a mula teima, como podemos ver aqui, em ir mordiscando as palhinhas. A Virgem vai afastando o animal, mas a mula insiste em comer as palhinhas onde está deitado o menino Jesus.
E por isso, perante esta teimosia, Maria lança uma maldição sobre a mula. Se ela não sabe cuidar de uma criança, então nunca poderá ser mãe. E esta é a explicação popular para o facto das mulas serem estéreis. Mas, erguida no início do século XVI, esta capela é dominada por um tipo de arte que está associado ao final do nosso gótico. Uma arte que ficará também muito associada ao reinado do rei Dom Manuel. É o manuelino, com uma profunda decoração. Também com as nervuras que dominam o teto da capela. Mas, nesses inícios do século XVI, aqui em Vila do Conde, uma outra igreja estava também a ser erguida e dominada pelo estilo manuelino. Em 1502, o rei Dom Manuel I encontra-se de passagem por Vila do Conde. Estamos no outono. Ele está a rumar em direção a Compostela para se abeirar do túmulo de Santiago, o discípulo de Cristo que, tornado apóstolo, tinha sido, segundo a tradição, o iniciador da evangelização da Península Ibérica. Mas este momento da passagem do rei pela povoação é aproveitado por alguns habitantes para se encontrarem com o monarca e pedirem o seu apoio para a construção de uma nova igreja, de um novo templo que, em boa verdade, desde 1496, 1497, estava já a ser aqui erguida. Importa explicar que há já pelo menos 100 anos Vila do Conde se vinha afirmando como um importante povoado portuário, mercantil, comercial. E por isso fazia todo o sentido que, dado o crescimento do povoado e a sua importância, isso se plasmasse também num novo e monumental templo. O rei vai estar receptivo a este pedido e, pouco depois, vai contribuir com 30 mil cruzados para a construção da igreja. Uma igreja, como vos disse, estava já, nessa época, com as obras a decorrer, sob a direção de mestres biscaínos. Agentes de Vila do Conde haviam, de facto, contratado esses artífices de grande fama da zona da Biscaia. Mas o rei, Dom Manuel, entretanto, vai fazer mais. Pouco depois vai lançar alguns impostos na região para que essa receita revertesse a favor da construção desta nova igreja. E vai fazer ainda mais. Vai enviar um novo risco, um novo projeto para o templo. Uma igreja que, de resto, é hoje considerada como uma das mais belas do reinado de Dom Manuel e onde está bem presente essa estratégia, esse discurso régio aplicado à arquitetura e à arte, uma expressão muito portuguesa do final do gótico, que de resto ficará conhecido pela própria designação do rei, porque boa parte dessa arte coincide com o reinado de Dom Manuel. Estou, obviamente, a falar do manuelino. Esta arte, onde é muito evidente esta ligação dos portugueses da época à expansão marítima, com motivos decorativos onde nos aparecem as cordas, os estranhos animais que os portugueses estão a contactar e a dar a conhecer ao mundo, as esferas armilares. É tudo isso que nós encontramos aqui na igreja de São João Batista de Vila do Conde. Não só na sua fabulosa fachada bem manuelina, mas também aqui, no interior do templo. Um templo que apresenta três
naves, mas possui também uma forma cruciforme. Ora, esta planta em forma de cruz não é, no entanto, original. As capelas que formam os braços da cruz são posteriores. Foram abertas várias décadas depois. A capela de São Miguel o Anjo, por exemplo, foi mandada construir em 1561. Os responsáveis são um casal influente de Vila do Conde que irão destinar esta capela para aí ser colocado posteriormente as suas sepulturas. Mas cerca de 20 anos antes, em 1542, no lado oposto do transepto, havia sido também já aberta esta capela, a capela de Nossa Senhora da Boa Viagem. Uma capela de particular devoção dos mariantes. Aliás, são os homens do mar, os pescadores, os marinheiros, os mariantes, que mandam abrir esta capela. A devoção religiosa, o pedido de proteção para quem anda no mar é aqui evidente não só na imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, mas também de um santo que durante a Idade Média é considerado como um dos principais responsáveis pela defesa, pela proteção dos marinheiros. São Pedro Gonçalves Telmo. Mas esta capela apresenta-nos vários elementos de interesse. Um deles é a forma como ela se encontra coberta de azulejos. Azulejos que nos datam dos inícios do século XVII e alguns, nomeadamente os mais baixos, poderão mesmo datar dos finais do século XVI. E claro, aqui, nesta capela, como na que lhe fica em frente e como na Capela Mor, aqui vemos também algo que é típico do manuelino. A cobertura enervada. Estas admiráveis abóbadas com este tipo de decoração são muito típicas deste gótico final, deste manuelino. O período artístico que se segue irá romper com esta tradição, a arte renascentista. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas e o próximo episódio dos Caminhos da História.